notícia mais alegre de toda a história da humanidade. Quando o Criador se fez criatura e habitou entre nós. Não tem maior acontecimento do que este. Você pode ainda não crer. Talvez seu coração esteja duro quanto a essa realidade. Mas você tem que admitir que não existe história mais bonita do que essa. E ela é real. E ela pode mudar a sua vida. Pois bem, quero agradecer à igreja, em primeiro lugar, por todo o carinho demonstrado aí durante essa semana, né? Foi anunciado na semana passada que eu estou indo fazer um estágio nos Estados Unidos. Deve ser um semestre, então no meio do ano eu devo estar de volta, né? É para isso que está direcionando por enquanto. Vou embora em janeiro, apenas dia 9 de janeiro, então você vai ter muito tempo ainda para falar comigo. Estou aceitando presentes também. Até já recebi uma despedida já dos irmãos queridos lá do grupo e outras pessoas, né? Não sei por que com tanta antecedência, talvez eles queiram que eu vá embora logo. Mas foi muito legal, foi muito bom. Já foi um esquenta aí para a final de despedida, né? Derradeira. Mas muito obrigado aos irmãos aí pelo carinho demonstrado, né? E esse tempo na igreja, realmente, 5 anos que eu estou congregando na IBE, 3 anos como estagiário pastoral. Como eu tenho sido moldado e trabalhado pelo Senhor através da vida dos irmãos. Então, a minha gratidão, ela realmente não cabe em palavras, né? Aos pastores, aos irmãos, aos diáconos, todos. Mas vamos, então, ler mais uma vez esse texto de Lucas 2. Vamos ler a partir do versículo 8 agora. Lucas 2, do 8 ao 20. Você pode abrir a sua Bíblia. E depois você pode também manter a sua Bíblia aberta, porque nós vamos usar bastante. Lucas 2, capítulo 2, versículos 8 até o 20. Diz assim a palavra de Deus: Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles, os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém, e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltando então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, Pai. Obrigado porque essa mensagem chegou até nós hoje. E obrigado porque nós temos a liberdade, Senhor, de nos reunirmos para pregar essa maravilhosa boa nova de salvação em Jesus Cristo, o nosso Salvador, o Senhor. Fala conosco hoje, Pai. Glorifica o Teu nome. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Bom, neste período de advento, começamos a preparar os nossos corações e as nossas mentes para celebrar esse evento que é o mais importante da história de toda a humanidade. O nascimento de Jesus Cristo, o Criador de todas as coisas, se fazendo carne, se fazendo criatura, Deus Emanuel, Deus conosco. E não se trata apenas de um acontecimento que dividiu a história, porque a história agora é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Mas se trata de um acontecimento, como eu gosto de dizer, um acontecimento cósmico. Porque todo o universo foi abalado com o nascimento de Jesus. Ao ponto de até uma estrela guiar alguns magos que vieram do Oriente e apontar onde Jesus estava localizado na Terra.
Veja só, o universo todo foi movimentado pelo nascimento de Jesus. E esse é um acontecimento, irmãos, que mudou a vida desses pastores, que nós vamos conversar hoje, e que pode mudar a sua e a minha vida, pode mudar a nossa vida. A sua vida pode ser totalmente nova a partir do momento que você crê nessa boa nova de grande alegria que os pastores receberam. Assim, nós vamos ver 4 pontos hoje sobre essa narrativa que nós lemos. O primeiro é que os pastores creram na boa nova. Segundo, eles anunciaram a boa nova. Terceiro, eles glorificaram a Deus, assim como os anjos, por causa da boa nova. E eles eram homens considerados indignos para receberem a boa nova, assim como nós somos. Então, vamos para o primeiro ponto. Os pastores creram na boa nova. O Natal é real. Esse dia do nascimento de Cristo foi um dia real, não é um mito. Belém, a cidade onde Jesus nasceu, é uma cidade real. Não é Nárnia, não é a Terra-média do Senhor dos Anéis, não é o planeta Nabu do Guerra nas Estrelas. Belém é real. Belém é uma cidade que existe. Foi lá onde Davi nasceu. Foi lá onde a sua tataravó Noemi saiu com seu marido, nos tempos de fome, para ir a Moabe, e voltou depois viúva com a sua nora, Rute, que era bisavó de Davi. E lá ela encontrou Boaz. E lá nasceu Jessé, pai de Davi. E lá Davi também pastoreava ovelhas no campo. É uma cidade real, com pessoas reais, acontecimentos reais. Como nós cantamos hoje, vinde adoremos em Belém. Essa cidade existe. E era uma cidade onde aos arredores havia muita criação de ovelhas. Tanto é que Davi era pastor de ovelha naquela região. Os pastores estavam ali criando ovelhas, que nós lemos na história hoje. E muitas dessas ovelhas que eram criadas em Belém, ou na região de Belém, em volta da cidade de Belém, eram usadas nos sacrifícios do templo de Jerusalém, porque são 2 cidades próximas uma da outra. Mas agora nós vemos que naquele dia nasceu a principal ovelha da história, em Belém, o Cordeiro de Deus, que seria o último e suficiente sacrifício pelos nossos pecados, Jesus Cristo, o nosso Senhor. E por isso que Miqueias fala, profetizou muito antes do nascimento de Cristo: Tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Isso está lá em Miqueias 5:2, profetizada séculos antes de Jesus nascer. Lucas escreveu para certificar a Teófilo que aqueles eram acontecimentos reais. Nessa terra real, como eu falei, um acontecimento real, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. E veja só como Lucas começa o seu evangelho. Ele diz: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares, ministros da palavra. Veja a investigação de Lucas sobre esses acontecimentos. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. E esse acontecimento que nós lemos hoje, do nascimento de Jesus, também está entre esses fatos investigados que Lucas escreve a Teófilo. Por isso nós podemos entender aquilo que Paulo fala a Timóteo. Fiel é a palavra digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo, assim como está narrado nesse evangelho, para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O evangelho é uma notícia. O evangelho é algo que aconteceu. O evangelho não é um conselho. Um conselho você pode decidir se você segue ou não aquele conselho. E se você seguir ou não, pode ter consequências e fatos diferentes. Talvez você não segue o conselho e até se dá bem. Mas, né, às vezes a gente não pensa: poxa, ainda bem que eu não segui aquele conselho, ia me dar mal. Um conselho é um conselho, pode mudar, pode ser real ou pode não ser. Uma notícia não, uma notícia é um fato. Uma notícia é algo que aconteceu. E aqui os anjos trazem boas notícias de grande alegria para aqueles pastores. Notícia é um fato. Nasceu na cidade de Davi.
o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E quando você ouve uma notícia, você crê ou não crê. Não há um meio termo. Se entra aqui, eu gosto bastante de usar esse exemplo, né? Quem fez o cristianismo básico com uma aula comigo já sabe que eu uso esse exemplo bastante, né? Se você vê um homem entrando aqui com uma mochila nesse salão, deixa a mochila aqui e grita que tem uma bomba estourando em 30 segundos, se você acredita nele, você sai correndo. Né? Ou você pega a mochila para salvar todo mundo e sai correndo com a mochila para largar longe. Alguma coisa você faz, se você acredita nessa notícia ruim que esse cara deu para você. Se você não acredita, você fica parado. Né? O que os pastores fizeram? Diz ali no verso 16, que eles foram apressadamente para dentro da cidade de Belém, porque eles creram na boa nova de alegria que eles receberam. Eles foram ver Jesus, eles foram procurar Jesus. Bem-aventurados os que não viram e creram. Eles receberam a notícia, então foram lá ver o que tinham sido noticiados. Então, o primeiro ponto é que os pastores creram na boa nova que receberam dos anjos. Segundo, os pastores anunciaram a boa nova. Uma boa notícia, ela não pode ser contida. Existe algo que é intrínseco a uma boa notícia, né? A gente não consegue contê-la. Quando uma mulher engravida, quando ela descobre, a primeira coisa que ela quer fazer é contar para o marido, né? Quando o marido, então, recebe a notícia, o casal quer contar para os familiares e os amigos. Às vezes fica esperando o tempo certo para falar. Mas aquilo fica explodindo dentro da pessoa. Boas notícias são assim, nós não conseguimos contê-las dentro de nós. E os pastores, no versículo 17, diz que eles divulgaram, chegando lá onde estava Maria, José e Jesus, eles divulgaram tudo o que havia sido dito a respeito do menino. Eles também não se contiveram. Eles começaram a evangelizar. Porque é exatamente esse o termo que é usado nesse texto aqui, falando, eis que vos trago boa nova de grande alegria. A tradução está correta, certinho, trago boa nova de grande alegria. Mas se você for olhar no original, você vê que o termo original lá é evangelizar. Literalmente o texto fala, eis que evangelizo a vocês grande alegria. É exatamente isso que está escrito no grego. Eis que evangelizo a vocês grande alegria. Evangelizar é isso. É você pegar essa boa notícia que você recebeu e começar a espalhar por todos os cantos. É anunciar algo bom. E aqueles que recebem e creem não conseguem conter dentro de si. Não conseguem conter dentro de si essa grande notícia de que Jesus veio ao mundo e que Ele morreu pelos nossos pecados e nos deu uma nova vida. Em Atos dos Apóstolos, nós vemos também quando Pedro e João estão ali na porta do templo e eles curam um homem que veio ali lhes pedir dinheiro. E aí houve grande alvoroço por causa daquilo. Eles aproveitam aquela oportunidade para fazer mais uma pregação, um discurso. Então, os sacerdotes, as autoridades de Jerusalém vêm e cobram deles, por que vocês estão anunciando essas coisas, por que vocês estão pregando essas coisas, por que vocês estão ensinando isso para as pessoas acerca da ressurreição. E eles são então presos por estarem pregando essa notícia. E quando eles são soltos, porque as autoridades estavam com medo de fazer alguma coisa com eles por causa do povo, que estava se alegrando também por causa das boas novas de salvação em Jesus, eles decidem soltar Pedro e João, mas eles dizem, olha, parem de pregar. Parem de pregar. Como Atos 4, 16, 20 fala, que faremos com esses homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles. E não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem nesse nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam, julgai ser justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E se você continuar aqui nesse texto de Atos 4, eles então vão até onde a igreja está reunida, fazem uma oração, o lugar treme, e diz que todos, ali cheios do Espírito Santo, anunciavam o Evangelho de Cristo. O que os pastores receberam do Evangelho da Boa Notícia é algo que quando você crê, ela não pode ser contida dentro de você.
É inevitável que você fale. Você vai querer que aqueles que você ama também recebam essa notícia e sejam salvos dos seus pecados. Por isso Paulo cita Isaías para falar da importância do anúncio do Evangelho. Isso é algo que eu e você devemos fazer. Olha só o que ele diz lá em Romanos 10, 13 a 15. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como que nós somos salvos? Invocando o nome do Senhor. Mas como, porém, invocarão aquele em que não creram? Para invocar, nós precisamos crer nessa notícia, em Jesus. E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Aqui, Paulo está citando o profeta Isaías 52, que diz que formosos são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Eis o grito dos teus atalaias, eles erguem a voz, juntamente exultam, porque com seus próprios olhos distintamente veem o retorno do Senhor a Sião. Você vê sublinhado ali, anunciam coisas boas em Romanos e anunciam boas novas. Paulo está citando literalmente o texto ali de Isaías. Existe uma tradução do Antigo Testamento para o grego, que é chamada Septuaginta. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, existe uma tradução feita séculos antes de Cristo, 2 ou 3 séculos antes de Cristo, do texto do Antigo Testamento para o grego. E se você olhar tanto o texto de Isaías no grego, como você olhar o texto de Romanos, você vai ver de novo evangelizar. Literalmente, a forma verbal do evangelho. Quão formosos são os pés dos que evangelizam. E Isaías falou, quão formosos são sobre os montes os pés do que evangelizam, que faz ouvir a paz. Nós somos chamados a evangelizar. É um chamado que o Senhor nos deu de pregar essas boas novas, assim como o anjo pregou para os pastores levaram para Maria e José a respeito de Jesus. Porque Isaías fala que quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas, dos que evangelizam. Isaías aqui está profetizando sobre a volta de Judá do cativeiro da Babilônia. E quando existia uma batalha vencida, uma guerra que era vencida, então vinha alguém dar a notícia para a cidade. Esse era alguém que falava o evangelho, uma notícia boa. Ganhamos a batalha. E qual é a batalha que Israel aqui está vencendo dessa vez? Eles estão voltando do cativeiro. Então, sai alguém lá do cativeiro da Babilônia, dizendo que foi feito um edito, um decreto para que Judá volte à sua casa e ele vai anunciar lá em Jerusalém. E quão formosos são os pés desse homem que vai anunciar a volta de Judá do cativeiro, indo de volta para Jerusalém. Porque ali haveria o retorno do povo para a sua casa. E Deus visitaria de novo aquele povo. Como diz ali, porque com seus próprios olhos distintamente vem o retorno do Senhor a Sião. Mas a profecia, quando o profeta recebe, é como uma cadeia de montanhas. Já falei isso aqui uma vez também. Quem está recebendo aquela profecia, ele vê a primeira montanha. Ele não sabe o que está atrás daquela montanha, porque é uma cadeia de montanhas. Isaías está profetizando sobre o retorno dos judeus para o seu lar, mas ele também está profetizando que o próprio Deus encarnado visitaria Jerusalém em Sião. Sião é o monte onde ficava o templo. Quão formosos são os pés desses que anunciam as boas novas. E nós somos chamados também a pregar e a evangelizar. Em Lucas 4, 16 e 21, o próprio Jesus, você pode abrir lá em Lucas 4, versículos 16 a 21, você vai ver que o próprio Jesus Cristo, quando está na sinagoga, ele fala sobre o evangelismo como um ato de libertação, dizendo que ele foi ungido para evangelizar e trazer libertação. Indo para Nazaré, onde fora criado,
Entrou num sábado na sinagoga, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Mais uma vez, nós vemos aqui a palavra evangelizar. E Jesus falando, evangelizar os pobres, trazer liberdade aos cativos, muito mais do que a liberdade física dos judeus, muito mais do que a liberdade do Império Romano, que os oprimia. Mas Jesus estava falando do cativeiro do pecado. Jesus estava falando que ele veio trazer liberdade para aqueles oprimidos por causa das consequências do pecado. Ele recebeu a assunção. O Senhor que retorna a Sião, o Senhor que retorna a Jerusalém e que visita o povo, é esse Senhor que é ungido para libertar, para evangelizar e para pregoar o ano aceitável do Senhor. Esse ano aceitável do Senhor é o ano do jubileu. 50 e 50 anos, os israelitas tinham que devolver as terras que tinham comprado aos seus donos originais, tinham que perdoar dívidas, libertar escravos. Era um ano de descanso total. Então veja, quando Jesus disse que foi ungido para pregoar o ano aceitável do Senhor. E essa era a lei em Israel. Sabe que isso nunca foi cumprido? Nunca foi cumprido. É algo que Deus mandou fazer, que Israel nunca cumpriu. E aqui Jesus está vindo e dando cumprimento a essa palavra. Porque Ele nos liberta da escravidão. Ele nos devolve a nossa dignidade. Ele nos perdoa. E Ele nos dá descanso. Ele nos dá paz. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, falou Jesus em João 8. E Paulo também fala da nossa condição de escravos no pecado e como nós somos libertos. Graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Quando nós pregamos, nós somos esses mensageiros da libertação. Nós somos esses pés formosos que trazem as boas novas de que Jesus, o Salvador, Cristo Senhor, nasceu. E trazemos libertação do cativo do pecado para aqueles que estão ouvindo. Assim como os pastores não retiveram as boas novas, nós também devemos espalhá-las para a salvação de muitos. Terceiro ponto. Os pastores glorificaram a Deus pela boa nova. No verso 14 ali de Lucas 2, você vai ver que a multidão da milícia celestial que apareceu com um anjo que deu a boa nova dizia: glória a Deus nas maiores alturas. Ali era um ato de louvor, um ato de glorificação a Deus. Veja, os pastores ali estavam testemunhando a movimentação do mundo espiritual em volta do nascimento de Jesus. E o que o mundo espiritual estava fazendo era glorificar a Deus. E quando eles voltam da visita que eles fazem a Maria, José e Jesus, lá no verso 20, o que eles fazem? Eles voltam glorificando a Deus. O fim do Evangelho, o propósito principal não é a salvação do homem. Esse é um dos propósitos. Mas a finalidade do Evangelho é glorificar a Deus. Tudo que nós fazemos, tudo que acontece, tudo que está no governo de Deus, nesse universo e nesse mundo, glorifica a Deus. E o fim principal do homem é glorificar a Deus e nele se alegrar para sempre. Romanos diz, lá em 11:36, que porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele a glória eternamente. Amém. A Bíblia é a história de redenção do homem através de Cristo Jesus. Mas essa história não é sobre mim e sobre você, é sobre Jesus. Não é para nos glorificar. Não é para dizer como nós somos bons, olha, Deus nos escolheu, como eu sou bom. Não. É para apontar para a bondade de Jesus e para glorificá-lo na nossa salvação.
João Calvino, seu comentário de Lucas, fala que os anjos começaram com ações de graças ou com louvores a Deus. Pelas Escrituras também, em todo lugar, isso nos é lembrado, que nós fomos redimidos da morte para esse propósito, para que pudéssemos testificar, tanto com a língua como com as ações da vida, a nossa gratidão a Deus. Vamos lembrar então, a causa final para a qual Deus reconciliou-nos com Ele mesmo através do seu único Filho, foi para que Ele pudesse glorificar seu nome, ao revelar as riquezas de sua graça e de sua misericórdia sem fim. E ainda, seja qual for o tamanho de sua alegria pelo conhecimento da graça para celebrar a glória de Deus, esse é o tamanho da sua fé em Cristo. Em qualquer lugar que nossa salvação é mencionada, nós deveríamos entender que um sinal foi dado para nos motivar às ações de graça e ao louvor a Deus. Tudo é para a glória de Deus. Com o Evangelho não é diferente. O Evangelho também é para glorificar a Deus. E os pastores, quando receberam essa notícia e viram a milícia celestial glorificando a Deus, também foram visitar a Jesus e glorificaram a Deus. Quarto ponto, os pastores não eram dignos da boa nova. Os pastores não eram considerados dignos de receberem essa boa notícia. Os pastores não eram pessoas de boa reputação. E aqui há algo interessante sobre as narrativas dos evangelhos. As primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus foram mulheres. E mulheres, naquela época, a palavra delas não tinha nenhum valor judicial. A palavra delas não tinha valor como testemunha. Mas o Evangelho não esconde que elas foram as primeiras testemunhas, porque o Evangelho está o quê? O Evangelho está comprometido com a verdade, em primeiro lugar. Foi assim que aconteceu. E Deus quis usar essas pessoas que na sociedade eram desprezadas para anunciar a sua ressurreição. Aqui é a mesma coisa. Os pastores, apesar da ideia romântica que nós temos de pastores do campo, eles eram pessoas que não eram bem vistas naquela sociedade. E engraçado, porque os judeus não deveriam pensar assim, porque Moisés pastoreou, e Davi, o grande Davi, ungido, rei, também foi pastor de ovelhas naquela região. Mas os pastores, eles eram negociadores baratos, muitas vezes, alguns deles até ladrões. Eles eram considerados impuros para a cerimônia no templo. Mas veja que grande maravilha. Esses pastores, que eram considerados impuros para adorar a Deus no templo, foram convidados pelos anjos para adorar ao Deus encarnado, pessoalmente. Esse é o Evangelho. É boa nova de libertação para aqueles que estão cativos, desprezados, abandonados, rejeitados. Talvez você ache que a sua vida não vale nada. Saiba que para Jesus vale muito. A ponto de hoje Ele estar anunciando esse Evangelho para você através da pregação da palavra. Se você não se acha digno de estar na presença de Deus, saiba que Jesus se fez homem e morreu pelos seus pecados para que você pudesse adorá-lo pessoalmente e ter uma relação íntima com Ele. E essa é a ironia do Evangelho, que Deus escolhe as coisas desprezadas, como Paulo fala lá em Coríntios, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Nós não temos motivo nenhum para nos vangloriarmos diante de Deus, porque nós não éramos nada antes de Ele nos escolher e nos trazer à presença dEle. Esse é o Evangelho, pessoas indignas, convidadas para estar na presença do Rei dos Reis. Os pastores estavam separados de Deus por causa do seu pecado. A Bíblia ensina que por causa do nosso pecado, todos nós estamos separados de Deus. Como também diz Isaías, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Isaías 59:2. E assim como os pastores estavam separados de Deus por causa das suas imperfeições, e mesmo assim receberam o Evangelho do anjo, nós também recebemos esse Evangelho e temos agora livre acesso a Deus através de Cristo. Como nós lemos em Lucas 4, Jesus veio evangelizar os pobres. E bem-aventurado os humildes, porque deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados pobres. Outra versão diz. Por quê? Deus está falando aqui de pobreza material? É isso que a palavra está falando? Não. Você pode ter muito dinheiro e ser uma pessoa pobre. Aliás, você é uma pessoa pobre sem Cristo. Porque a pobreza a que a Bíblia aponta é essa miséria espiritual, da indignidade que nós temos de estar na presença de Deus. Todos nós somos miseráveis espiritualmente. É o que o pecado nos faz. Mas o Salvador, Cristo, o Senhor, nos justifica e nos faz justos para entrar na presença dEle. Eis que vos nasceu hoje na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Nós poderíamos ter uma pregação para cada um desses ofícios, né? Podia ficar 1 hora falando sobre Jesus Salvador, 1 hora falando sobre Jesus o Cristo, né? O Cristo é o Messias, o ungido, aquele esperado para ser rei de Israel. E nós poderíamos ficar 1 hora falando só sobre Jesus o Senhor, Criador de todas as coisas, soberano, que governa pela sua providência todas as coisas, que tem controle absoluto sobre a sua e a minha vida. Mas vamos falar hoje sobre o Salvador. Vamos ficar nessa palavrinha aqui, Salvador. Por que Ele nos salva? Do que Ele nos salva? Se a gente fala que Jesus é Salvador, a gente tem que pensar, bom, Jesus salva, mas salva do quê? Ele nos salva dos nossos pecados. E como que Ele faz isso? Ele nos justifica, porque nós somos injustos, nós somos impuros. E quando Jesus nasce como homem, vai para uma cruz morrer pelos nossos pecados, o que Ele faz lá na cruz? Todo o nosso pecado, toda a nossa injustiça é imputada a Ele. E lá Ele leva todos os nossos pecados. E toda a sua justiça, porque Ele é perfeito, nunca pecou, é atribuída a nós. E assim nós somos feitos justos. Justos diante de Deus. Ser justificado é muito mais que ser perdoado. Porque o perdoado ouve, você está livre, você pode ir. Mas justificado ouve, você é justo, você pode entrar. Nós fomos perdoados, nós somos justificados. Quando Deus olha para nós, Ele não vê mais nosso pecado, Ele vê a justiça de Cristo, vestes brancas. Por isso Paulo fala em Romanos 5:1 que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É o Senhor que nos justifica. É o Senhor que nos justifica. E os anjos falaram paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Vejam, essa palavra aqui, a quem Ele quer bem, pode ser traduzida também como aqueles a quem Ele se deleita. Veja que a iniciativa aqui é de Deus. É Ele que quer o nosso bem. Ele que quer o bem dos seus escolhidos, do seu povo. Ele é o Salvador que morreu na cruz pelos seus eleitos. Ele é o Salvador que nos justificou. E Ele é o Salvador que proclama a paz. A primeira vez Ele veio para perdoar e salvar. Ele virá uma segunda vez para julgar. Quando Ele retornar, Ele virá como um leão. Ele veio como ovelha de Belém na primeira vez. Retornará como um leão para julgar. Mas nessa primeira vez que Ele veio apregoar a paz. Ele veio apregoar a reconciliação com o Pai, através do seu sacrifício na cruz. Como Isaías diz, 53, versículos 4 e 5, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido pelas nossas transgressões e moídos pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Veja esse paradoxo. O machucado de Jesus nos curou. A sua aflição nos trouxe a paz. As suas dores nos curou da nossa enfermidade. Paz na terra, cantaram os anjos, aos homens a quem Ele quer bem. E essa paz Ele traz através do seu sacrifício. Toda a verdadeira paz é baseada na nossa relação com Deus. Nós estávamos separados de Deus e agora nós somos reconciliados com Cristo e recebemos essa paz. A pergunta que eu faço para você é: você já é amigo de Deus? Você já experimenta essa paz? Porque a paz que Deus oferece, Jesus falou, a minha paz os dou, não como o mundo a dá.
A paz que Cristo dá não é uma paz exterior, não é a ausência de conflitos, porque Ele mesmo falou, não vim trazer paz à terra. Olha só que interessante, Jesus falou isso, mas vim trazer espada. Vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Porque se Jesus foi perseguido, foi odiado, nós também seremos perseguidos e odiados por aqueles que não amam, ou que não amam Jesus. A paz que Jesus está pregando, essa paz vertical. Nosso relacionamento com Deus, com o Pai. E aí nós podemos ter paz com aqueles que também o Senhor quer bem, aqueles que compartilham da nossa fé. Neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. A paz que você experimenta é independente das circunstâncias. Veja que César Augusto, como nós lemos no início do culto, fez o decreto para fazer o censo em todo o império. César Augusto foi o imperador que inaugurou a Pax Romana. O mundo ocidental daquela época estava em paz, sem guerra. E interessante que César Augusto também era considerado um salvador e era chamado de Senhor. César era Kyrios, Senhor. E não menos interessante que nos seus aniversários haviam grandes corais que celebravam o seu senhorio e a sua salvação. Aí chega um anjo na presença de uns pastores imundos em Belém, no meio da noite, e diz que numa manjedoura está o Salvador e o Senhor. O Salvador e o Senhor não era o imperador romano, a paz não era a Pax Romana. A paz que o Senhor estava trazendo para aqueles que Ele quer bem é a paz que é resultado da reconciliação do ser humano com Deus. Pergunto de novo, você já se reconciliou com Deus? Você já experimenta essa paz? Talvez você não esteja compreendendo tudo que nós estamos falando hoje. Provavelmente não vai conseguir lembrar de tudo que nós estamos falando hoje quando sair daqui. Mas eu quero convidá-lo a simplesmente crer nessa pregação. Santo Agostinho costumava dizer, crer para entender. Nós não precisamos entender tudo que a Bíblia fala e tudo que ela fala sobre Cristo para ganharmos essa salvação e para ganharmos essa paz. À medida que você crê, você então vai começar a entender. O Senhor vai começar a abrir teus olhos, vai começar a mudar a tua visão de mundo, vai te aprofundar nas verdades do Evangelho. Veja, quando Maria é visitada pelo anjo que anunciou a concepção de Cristo, ela diz, a Bíblia diz que ela ficou meditando naquelas coisas, ficou pensando no que o anjo falou, e disse, eis aqui tua serva, faça conforme a tua palavra. Nós vemos aqui de novo, em Lucas 2, quando os pastores anunciam a José e Maria aquilo que os anjos falaram para eles, diz que Maria de novo meditava nessas coisas. Se você continuar a leitura desse capítulo, você vai ver que Jesus, com 12 anos de idade, não seguiu seus pais de volta para Nazaré, né, nas festividades em Jerusalém, e eles ficaram 3 dias procurando Jesus. Na cidade encontraram Jesus no templo falando com os doutores, e Jesus pergunta para eles, olha, por que vocês me procuram? Não sabia que eu deveria estar na casa do meu pai? E diz de novo que Maria não entendeu. Diz os pais de Jesus não entenderam, Maria e José não entenderam, mas ficaram a meditar naquelas coisas. Por que eles meditavam? Porque eles criam. Mesmo que as coisas não tivessem ainda bem claras para eles, eles já criam que eles estavam diante do Salvador do mundo. Eles já criam nessas boas novas de salvação. Para encerrar, como ilustração, vou citar aqui uma pequena canção de Natal, canção infantil. Talvez você já ouviu The Little Drummer Boy, o pequeno garoto baterista. É uma musiquinha de Natal para criança que mistura realidade com ficção.
Você sabe, lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, que os magos vieram do Oriente, guiados pela estrela, chegaram em Jerusalém procurando o Rei dos Reis. Eles ouviram que o rei nasceu, o rei dos judeus nasceu. Isso alarmou a Herodes, que era o rei da Judéia naquela época. E eles então são ensinados que Miqueias profetizou que o ungido, o Messias, viria de Belém. Então eles vão até Belém, levar os presentes para Jesus, ouro, incenso, mirra. E essa musiquinha coloca uma personagem nesse caminho para Belém, que é o pequeno garoto baterista, E os magos então convidam esse menininho para ir com eles levar presentes para Jesus. E o menininho vai com eles então. E eles chegam lá na estrebaria, chegam lá onde Jesus está, e o menino fala: olha, bebê Jesus, eu também sou pobre, e eu não tenho presentes dignos de um rei. E ele pede então para Maria para tocar a bateria dele para Jesus, a pequena bateriazinha. E a música fala que Maria concorda com a cabeça, e ele toca a bateria dele, o melhor para Jesus. Ele faz o melhor dele, ele diz a música, e Jesus sorri para ele. A verdade é que nós somos como esses pastores, e nós somos como esse pequeno baterista. Nós não temos nada digno para dar para o rei. Nada. Absolutamente nada. Mas Jesus nos aceita, porque nós cremos nesse Evangelho. A única coisa que você precisa entender hoje é que o fato de Jesus ter nascido para morrer pelos seus pecados é suficiente para trazer paz de volta à sua vida e para fazer Jesus sorrir para você de novo. Porque nós não temos nada para dar para Ele. Por isso, a mensagem do Natal é esta: o mundo não pode se salvar a si mesmo. Nós não podemos nos salvar a si mesmo. Nós não temos nada dignos para dar a um rei. Mas Jesus veio ao mundo e se entregou como esse presente, esse sacrifício final. O pouco que você tem, o muito pouco, ou nada, porque realmente não temos nada, fará Jesus sorrir de volta para você, se você crer nessas boas novas anunciadas, de que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, pela maravilhosa notícia, Deus, de que nós temos livre acesso ao Rei dos Reis, porque Ele morreu pelos nossos pecados. E Ele se fez carne um dia, como nós lemos hoje, habitou entre nós, foi homem perfeito e levou sobre si as nossas iniquidades. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E pelo seu castigo nós tivemos a paz. Por favor, Deus, que Tu continue, Senhor, incomodando através do Teu Espírito Santo qualquer pessoa aqui que ainda está com o coração duro para o Teu Evangelho. Que se alguém aqui, Senhor, que já recebeu o Teu Evangelho, Pai, mas está endurecido por causa do pecado, Pai, que Tu possa amolecer o coração, Deus, e restaurar a paz na vida dessa pessoa, Deus. E que essa boa nova de grande alegria, de que nasceu Jesus, o Salvador, Teu Filho, Pai, o Teu Filho se fez carne entre nós, que essa boa nova, Senhor, seja levada a todos os cantos da terra pelas nossas vidas. Que os nossos lábios, Senhor, sejam instrumentos de evangelização, de anunciação das boas novas. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.